Conto Sacrificada, por Ana de Castro Osório. Capítulo 4. No inverno úmido e triste, em que o claustro, a igreja e o palratório chegaram a sofrer uma inundação que muito assustou a comunidade, Manuela tremia arrepiada sob o manto curto das recolhidas e pensava com horror no frio que arroxearia as pequeninas mãos da filha, que se aninharia ao canto da lareira fumarenta da miserável casa onde se criava, por essa invernia inclemente que tudo abafava sob a nevada deslumbrante. Sentia o pavor da sua almazinha trêmula quando os lobos esfomeados rondassem o povoado, acossados da montanha pela neve, e as ovelhitas tímidas se aconchegassem no curral, balando tristemente. Ela não podia acostumar-se à ideia de que a sua querida filha, viveria assim, eternamente sem conforto, nem os mimos que para ela sonhava. Já por vezes tinha tentado convencer a mãe, levá-la ao esquecimento e à tolerância pelas suas humildes súplicas, mas nada até aí a tinha demovido do seu propósito de conservar em mistério a existência daquela criança que, a seu ver, não era do mesmo sangue que das suas veias tinha passado as da filha e da filha neta, na continuidade fatal da natureza. Manuela insistia, pedia ainda. Mas a força instintiva do amor maternal que a impulsionava agora começava a fazê-la admitir a revolta contra esse poder que a natureza naturalmente afrouxa, porque assim o acha necessário para a conservação da espécie, embora os homens o tenham querido fortalecer com as suas leis e costumes antinaturais. Sora Angélica, como superiora e como amiga, continha-a e aconselhava a conformar-se com a vontade de Deus. Depois, dizia-lhe ela um dia, aspirando deliciada a flor perfumosa de uma angélica que se abria num vaso colocado na varanda da sua cela de superiora, mimo gracioso de uma das suas amigas da cidade. Depois, Soror Manuela, de que lhe serve ir contra a vontade de sua mãe? Não é ela a senhora da casa? Não é ela que tem só o poder do dinheiro? É a senhora, porque nós, os filhos, assim o queremos. Mas não sabe, Madre Angélica, que temos direito a puxar pela herança de meu pai e exigirmos a nossa parte? Por pouco que seja, dar-me-á o bastante para viver com a minha filha. Por menos que Manuela soubesse das leis que governam os homens, sabia o bastante, pelas relações mundanas entretidas entre o convento e a sociedade, para conhecer o direito que a tornava senhora da sua pessoa e da sua fortuna. Revoltar-se, Soror Manuela, cuida que isso lhe daria felicidade? Santo Deus! Os pais representam na terra a autoridade divina. Triste daquele que no pecado procura coragem bastante para lhe fugir. No pecado, murmurou Manuela, limpando as lágrimas. E não será maior pecado o meu se deixar morrer ao abandono a minha filha, esse pobre anjo que não tem culpa nenhuma de ter sido chamada à vida? Sim, é uma grande culpa que sua mãe levará ao Tribunal Supremo, mas quanto maior não seria a sua, minha pobre filha, se levasse de rebeldia e de orgulho filial. Não chore, tenha resignação. Se soubesse quantas lágrimas têm chorado outros que por fim se resignaram a não viver senão com a esperança na morte. E Sora Angélica desviou-se um pouco, abafando no lenço um soluço que não pude vencer. Madre Angélica? Interrogou ansiosa a recolhida. Por que chora? Também como eu, sabe o que é sofrer o peso de uma vontade alheia que esmaga o coração? Minha filha, se sei. Não queira, Soror Manuela, sofrer como eu sofri, como nós sofremos, a tirania de uma ordem que despedaçou duas existências. A freira, que tinha sido uma das últimas professas, não era ainda muito velha, mas o seu rosto, amargurado agora pela recordação, evocava um tal passado de dores e sacrifícios que Manuela inconscientemente curvou-se para lhe beijar as mãos, que juntava num gesto de imploração extrema, numa prece em que ia toda a sua alma de mística e de sofredora. Depois, mais sossegada, sentando-se junto da mesa de trabalho, convidou a recolhida a sentar-se num pequeno escabelo e disse: Soror Manuela, o que lhe vou dizer julgava-o para sempre sepultado no fundo da alma, tão esquecido e longínquo como se o lera de uma outra infeliz, num desses livros da nossa Santa Casa.
Mas Deus Nosso Senhor inspirou-me a ideia de lhe o contar, para que nesse exemplo Sor Manuela encontre força para resistir à tentação diabólica que a impele à revolta contra a vontade de sua mãe. Sor Manuela houve numa terra linda do Alentejo uma família que juntava aos seus pergaminhos de fidalguia uma grande fortuna em terras e dinheiro. Era pai e filho no tempo em que os conheci. O pai era o tipo acabado da nobreza altiva e autoritária. O filho, a bondade, a inteligência e a docilidade numa só criatura humana reunidas. Em pequenino, ficara órfão de mãe, entregue aos cuidados de uma velha parenta que o educara e cuidara como um perfeito cavalheiro. O seu gosto e a sua alegria estavam só nos livros que folheava sem descanso e na pena com que se servia para versejar, às escondidas. Só uma pessoa sabia do seu crime, como ele lhe chamava a rir, e Sor Angélica sorriu tristemente para esse fantasma saudoso da mocidade. Era uma pupila do pai, órfã e morgada como ele. Oh, Sor Manuela, se soubesse como se compreendiam e se amavam aquelas duas almas que o destino parecia impelir uma para a outra. Ambos novos, ambos sem um coração de mãe que lhe tivesse sido refúgio e consolação. Ambos ricos, ambos filhos únicos e ambos sentindo os mesmos prazeres e tendo os mesmos gostos simples e modestos. Oh, deixassem-nos ler as lindas histórias de cavalaria que a velha prima alinhava com amor na biblioteca do seu quarto. Deixassem que ele lhe recitasse as suas poesias enquanto ela matizava um bordado, sob a proteção carinhosa da velhinha que lhes queria como a filhos gêmeos do seu coração. E eram felizes. O que lhes faltava? Apenas a idade para que o pai consentisse no casamento, que via também com olhos complacentes. E casaram? Perguntou Manuela, seguindo com vivo interesse a linda história de amor que lhe rasava os olhos de lágrima a ela, que do amor tivera apenas uma fugaz e mentida visão. Não, não casaram, respondeu a freira, sorrindo, apesar da dolorosa contração da sua face marfínea. Não lhe disse que o morgado era um homem ainda novo e belo, apesar dos seus 40 anos? Pois era. Ao contrário do filho, montava com garbo um cavalo andaluz, que ninguém domaria como ele, só com a pressão dos joelhos e a firmeza da sua mão de rédea. Sabia aprumar-se numa sala diante dos cavalheiros e curvar-se como ninguém num requinte de gentileza diante das senhoras. Jogava como um verdadeiro fidalgo sem que ninguém pudesse perceber-lhe no rosto se perdia ou ganhava. Enfim, era querido e procurado por todos e convidado com o maior empenho pelas famílias aristocráticas da província e da capital. A quantas formosas raparigas não teria sorrido a ideia de o terem por marido e quantos pais o não teriam desejado para genro? Ele ria-se dessas pretensões e estava bem convencido de que o seu destino estava traçado em ver a felicidade do filho e receber os netos para herdeiros e continuadores do seu nome. Mas um dia o morgado viu uma senhora que se apoderou do seu coração e desde logo deixou de se pertencer. Era uma mulher formosíssima e igualmente rica, mas de um orgulho que nada havia que pudesse igualar. Apaixonou-se tão loucamente que desde a hora em que a viu até que a morte o levou, nunca mais teve vontade nem pensamento que não fosse a dela ou por ela inspirado. Apresentou-se como pretendente à mão da orgulhosa fidalga e, apesar da sua idade e da concorrência de muitos outros candidatos, foi aceite. A ambiciosa calculava o valor das fortunas reunidas e optara pela pretensão do morgado, que lhe dava margem a viver na opulência e grandeza que sonhara. Mas o morgado tinha um filho, o herdeiro da casa, o futuro morgado e senhor, que mais tarde, morto o pai, a esbulharia dos seus direitos de posse, nada deixando para os filhos que pudesse vir a ter. O que fez então? Oh, a desventurada sabia bem conciliar as coisas. Só não soube conciliar a felicidade própria com a dos outros. Casou com o filho? Não, que horror! Pôs como condição para o casamento com o morgado que o filho se fizesse padre. Oh, que sacrilégio! E o morgado aceitou? Assim foi. Em vão o filho e a pupila lhe pediram de joelhos que os deixasse casar. Em vão ele ofereceu a sua desistência ao morgadio.
Ricos seriam os dois, com o seu trabalho e a fortuna da pupila do pai. Tudo debalde. Ele foi implacável, porque ela o foi também. A lei só lhe garantia a posse do morgadio para os filhos se o verdadeiro morgado fosse frade ou padre. Que desespero! Que mulher tão má! E depois, Madre Angélica? Depois ele foi padre. Oh, e ela? A noiva? Sim, a noiva do rapaz. Essa cuidou morrer de desgosto, mas deu-lhe o Senhor coragem para resistir à doença do corpo e à da alma, e professou também. Freira? Resignados ambos? Que almas eleitas, meu Deus! Mas morreram? Ele morreu, dorme há muito na paz de Deus. O seu corpo ficou a seu pedido no claustro do convento que fundou quando ficou herdeiro da fortuna. Como? Então sempre foi morgado? Sim, a maior dor foi essa. Sora Angélica encostou a cabeça à mão e as lágrimas escorregaram-lhe por entre os dedos uma a uma. Mas por que não fugiram? Para que se sujeitaram a essa lei odiosa? Porque ele era o pai, e os filhos não podem ir contra suas ordens terminantes. Sujeitou-se, sacrificou-se pela felicidade paterna. Mas, pouco tempo depois, a nova morgada, apesar de rica, autoritária e feliz, não pôde resistir à fatalidade. Logo ao dar à luz o primeiro filho, morreu, cheia de pavor do castigo, consolada e amparada pelo homem que sacrificara o seu orgulho e ambição. Meses depois, o filito, que ficara o herdeiro da fortuna, morreu também, deixando o pai consumido de remorsos, envelhecido e triste e herdeiro de toda a casa. E aqui tem porquê, sendo o padre o filho mais velho, sempre este ficou infeliz herdeiro de toda essa fortuna maldita. Então, não acha, Madre Superiora, que foi absurda, que foi até um crime essa obediência que destruiu 2 vidas? Sor Manuela, e a voz da freira tinha uma entoação grave que nunca lhe conhecera, como se fosse o eco apenas de uma alma pairando muito alto. Esse absurdo não deixou remorsos nas almas que se irmanavam e se amavam até o infinito. Ele morreu sorrindo e perdoando. Ela vive na esperança de uma vida melhor, sem que, graças a Deus, tivesse sentido ainda a dor amarga de ter causado o mal alheio. Amarem-se dessa maneira, terem diante de si a vida e matarem por suas próprias mãos toda a esperança de felicidade, Senhor. Como tiveram coragem? Eram de certo 2 almas santas. Não se podem tomar como exemplo. E não posso seguir o seu conselho, Madre Superiora. Se os velhos são egoístas e impiedosos, os novos têm direito a reclamar a sua parte de felicidade na terra. Faço o que entender, minha filha. Mas fique certa que, volvidos tantos anos e choradas tantas lágrimas, ainda não trocaria a paz da consciência e a doce consolação da minha saudade por uma alegria construída sobre as ruínas doutra existência. Pois era a Madre Superiora? Eu sim que não tive nenhum mérito, porque ele e só ele foi o inspirador da nossa conduta. Ele, o filho heróico que sacrificou sem um protesto a felicidade própria à felicidade de alguns anos de seu pai. As 2 calaram-se, entristecidas e como que suspensas, ouvindo uns gritos lancinantes que vinham da outra extremidade do corredor. Pobre Soror Cláudia, lamentou Manuela. Anda agora tão louquinha? Aí tem, Soror Manuela, uma que se não pude resignar de boamente. O quê? Ela não foi sempre assim? Oh, não! Era a mais alegre, a mais encantadora, a mais viva de quantas têm vindo a esta casa procurar o repouso e a felicidade, que nunca pude encontrar entre nós. Se a visse... Soror Cláudia nunca teve vocação para a freira e nunca pensou que o poderia ser. Se entrou para o convento das Bernardas foi na ideia de que lá seria fácil fugir à tirania do pai, que a queria fazer professa a todo o transe. Meu Deus, mas por quê? Porque a fortuna da casa era pequena e era preciso que ficasse toda reunida nas mãos do filho mais velho, o representante da família. As irmãs e irmãos de Madre Cláudia espalharam-se resignadamente por vários conventos e foram homens e senhoras muito respeitados na religião. Ela é que se revoltou sempre,
porque para seu castigo, desde pequenina, que queria, com um amor profano e intenso, a um moço de modestos recursos, filho segundo como ela, que se desesperava por a não poder furtar ao poder despótico do pai. Começava nesse tempo a falar-se nos liberais que se juntavam no desterro para conspirar, os quais, dizia-se, eram recebidos de braços abertos pelo imperador, desde que mostrassem ser homens de valia e de coragem. Se a causa liberal triunfasse, dizia-se, esses ficariam ricos e cheios de dignidades. Na esperança de, por esse meio, conquistar a fortuna que lhe asseguraria a felicidade sonhada, o rapaz emigrou e voltou mais tarde com as tropas liberais, pondo em todos os atos de coragem da sua brilhante carreira militar o único fito de libertar a mulher que amava, presa num convento e obrigada a professar, embora protestasse sempre e chorasse sem descanso durante toda a cerimônia. Assistiu a essa cena sem lágrimas, Madre Angélica? Felizmente, não foi no nosso convento que a fizeram professar, mas embora as freiras chorassem e a lamentassem, o que lhe podiam elas fazer? O senhor bispo era parente da família, e o senhor bispo é que aprovou a profissão. Pobre mulher! E bem desditosa. Quando o namorado chegou a Portugal, soube da sua profissão violentada, mas não desanimou. Combinou as coisas de modo que se pôde corresponder com ela e... combinaram a fuga. Soror Cláudia fugiu? Sim, chegou a sair do convento, descendo por uma corda da altura de um segundo andar. Quando chegou à rua onde ele a esperava, tinha as mãos em carne viva, tão feridas que ainda hoje conserva cicatrizes e ficou com as articulações presas. Sim, já tinha reparado que mal pode trabalhar com desembaraço. Fugiram, mas na guerra não há felicidade possível. A morte foi tão cruel para o sacrílego como a família o tinha sido para a desditosa. Infeliz mulher, e depois? Depois, abandonada de todos, aceitou este pobre refúgio, apesar de não ser professa da nossa ordem. É desde então que Madre Cláudia sofre as crises aflitivas que Soror Manuela conhece. Pobre Madre Cláudia! Não soube conformar-se e não foi por isso mais feliz fugindo à obediência filial. Oh, Madre Angélica, sempre o pior é ter nascido mulher. Terá sido sempre assim? Será eternamente a mesma coisa? Quem o sabe? Que grande culpa a minha em ter dado vida a uma criatura que há de, como nós, ser uma sacrificada. E Manuela torcia as mãos chorando numa crise de nervos que a velha freira tentava aplacar. Tenha esperança, minha filha. Quem sabe o que será o futuro? Houve sempre mulheres que escaparam ao destino comum e foram felizes. Espero que tenham gostado desta parte do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Obrigada por sua companhia e até a próxima.